Quero então convidar os meus irmãos e irmãs para nós termos um tempinho de oração. Quero convidar você para orar também. Hoje nós vamos abordar um assunto extremamente importante para a vida cristã, um assunto que sustenta a nossa fé, um assunto que nos fortalece e um assunto que nos dá ânimo para continuarmos nesta vida, até o dia que o Senhor assim o quiser, né? Então vamos orar, meus irmãos e irmãs, vamos falar com Deus em oração, através da oração. Abra, meu irmão, minha irmã, você que está aí me ouvindo, você que está me acompanhando, abra o seu coração. Deus não é fofoqueiro, né? Às vezes a gente comenta com alguma pessoa alguma coisa da nossa vida, às vezes o nosso coração está atribulado e a gente precisa falar. A gente fala e a pessoa já leva para todo mundo, né? Muitas vezes a gente diz, olha, isso gostaria que ficasse entre eu e você só. Aí é pior ainda. Mas Deus não, sabe? Com Deus você pode falar tudo o que você quiser. E Deus vai ouvir você e vai fazer com que a vontade dele, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Muitas vezes nós queremos as coisas, nós desejamos as coisas, mas a vontade de Deus é soberana, entenda isso. E a oração nos leva a compreender, a entender a vontade de Deus. E Deus vai aplicar nas nossas vidas a vontade dele. Graças a Deus que isso é feito, porque sempre que a vontade de Deus acontece, a gente pode até ficar meio triste, chateado por um tempinho, mas depois a gente vê como a vontade de Deus é maravilhosa. Senhor Deus e nosso Pai, Todo-Poderoso e maravilhoso Senhor da glória, nós exaltamos, bendizemos e glorificamos o Senhor por termos este tempo e entendermos a necessidade deste tempo de orarmos, de falarmos contigo, de abrirmos o nosso coração, de expormos as nossas necessidades, as nossas angústias, os nossos sofrimentos. E te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor ouve e tem solução para absolutamente tudo. Nós te agradecemos porque somos ouvidos pelo Senhor e o Senhor nos fortalece e nos ajuda. Graças, graças, graças nós te damos. Para o Senhor não há distância. Aonde nós estivermos, o Senhor está conosco. E creio que neste momento o Senhor está aqui comigo, como está na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, que de maneira sincera, de maneira grata, está participando desta oração. Muitos orando mesmo, outros apenas em pensamento, outros quietos, buscando da tua compaixão e da tua misericórdia. O Senhor sabe o que nós necessitamos. Antes de nós abrirmos a boca para falar, o Senhor já sabe de tudo aquilo que a gente precisa. E nós cremos e por isso oramos que o Senhor tem o melhor para nós. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a entendermos o que é o melhor.
Dá-nos, ó Pai querido, da tua santa, maravilhosa e poderosa graça. Livra-nos, Senhor, do mal, de toda forma do mal, principalmente, Senhor, da mentira. Ajuda-nos a crescermos juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é a minha oração. Com honra, louvor, glórias e gratidão e culto ao Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados e irmãs queridas, hoje, segunda-feira, 22 de abril, né? Ontem algumas pessoas ainda insistem em dizer que nós comemoramos a Páscoa, né? Não posso fazer nada. O que eu podia fazer é o que eu fiz. Orientei, falei, expliquei. Ontem nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E se Cristo não ressuscitou, se é falso, se é mentira, como alguns querem provar que Cristo tenha ressuscitado, então, se Cristo não ressuscitou, como escreveu o apóstolo Paulo, nós somos os mais infelizes dos homens, né? Mas Cristo ressuscitou. E existem, meus irmãos e irmãs amados e amadas em Cristo, dois tipos de ressurreição. E isto é importantíssimo que você saiba. Talvez, e não há aqui nenhum tipo de crítica, talvez você não se preocupe com isso, talvez você se preocupe com a sua casa, a sua família, seu emprego, sei lá. Mas você não se preocupa com as ressurreições. É uma pena. Você pode se preocupar com tudo. Tudo pode fazer parte do rol de preocupações que você tem. Mas você precisa se preocupar de qual das duas ressurreições você fará parte. Existe a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos em Cristo, e eu quero fazer parte dela, e quero que você faça parte dela também. E existe a ressurreição para o juízo, a chamada segunda ressurreição, a ressurreição dos incrédulos. E eu quero que você não faça parte dela, e nem eu quero fazer parte dela. Né? Então, eu quero explicar sobre isso, porque elas existem por causa de Cristo. Porque Cristo ressuscitou ontem, há 2000 anos atrás, estou arredondando, né? O tempo, a data, 2000 anos atrás. E existem várias passagens na Bíblia Sagrada que nos comprovam e nos dão a certeza da ressurreição para a vida, ou chamada primeira ressurreição. E eu quero convidar você para ler Lucas, capítulo 14, versículos 13 e 14. Lucas 14, versículos 13 e 14.
Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado. Porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Ressurreição dos justos. Entenda bem, irmão, irmã. Justo não é um cara bonzinho. Justo não é uma irmã boazinha, né, que ora corre, ora com todo mundo. Não, isso não é justo. Justo é o sujeito, é a irmã, o homem, o irmão, justificado por Cristo. Esse é o justo. Quando você lê na Bíblia justo, é aquele que é justificado. Senão não é justo, não. E nós só somos justificados pelo Senhor. Só Cristo nos justifica. E você vai encontrar outras passagens aí na Bíblia que vão comprovar a ressurreição para a vida. Filipenses capítulo 3, versículos do 10 ao 14. Hebreus capítulo 11, versículo 35. E também João capítulo 5, versículos 28 e 29. E a gente não pode esquecer do livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Nós vamos aqui entender um pouco melhor. Antes eu vou terminar com esse café aqui, porque esse café é de ontem. É requentado, imagina se não tomar logo, né? Há um pequeno período de tempo entre este processo da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, e depois a ressurreição daqueles que irão para o julgamento. Há um tempo aí. Quando da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. Instantes antes, é difícil até falar em tempo, né? Estou falando instantes, para você imaginar um nada de tempo. Instantes antes do arrebatamento da igreja, os justos mortos ressuscitarão dos seus túmulos. Como está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 e 16. E aí a igreja será arrebatada. E eu tenho lido muito, tenho estudado muito esses dias, a quinta, a sexta, né? Principalmente a quinta e a sexta, um pouco do sábado. Eu estudei muito. E é interessante que as outras religiões, o mundo está cheio de religião, né? O mundo tem religião para tudo quanto é lado. Mas quando você começa a aprender sobre outra religião, a maioria das religiões, todas indicam, curiosamente, que este mundo caminha para o fim. A maioria delas.
apontam para esta verdade cristã. A maioria das religiões apontam que está para acontecer no mundo um grande evento. Um evento que vai marcar a vida na Terra. E nós esperamos este evento. Nós só estamos aqui nessa segunda-feira, eu só estou aqui, você está aí onde você está, né? Porque este evento para nós é esperado e é verdadeiro, que é o arrebatamento da igreja ou a ressurreição dos mortos em Cristo. Porque os mortos em Cristo ressuscitarão, não importa se o corpo foi achado, se o corpo não foi achado, não importa isso, meu irmão, minha irmã. Mas o sujeito morreu queimado, não acharam nada do corpo dele, não importa, o corpo vai ressuscitar. Este nada que foi, estas cinzas, este nada, vai se unir e vai formar o corpo daquela pessoa. Isso é uma promessa. Pastor, mas o sujeito morreu lá em alto mar e nunca acharam o corpo dele. Fizeram um enterro simbólico lá, porque os peixes, os tubarões comeram tudo o corpo dele, não sobrou nada. Nem osso encontraram, nem a ossada foi encontrada. Não importa. O mar vai devolver esses corpos. Mas não existe, mas vai devolver. Esta é a ressurreição dos salvos. Se ele morreu salvo, não importa. Se não acharam, se acharam, vai devolver. Se ele morreu salvo, o mar, a terra, vai devolver os corpos. No instante, no segundo anterior ao arrebatamento da igreja. E aqueles que forem salvos durante a tribulação, que é o período pós-arrebatamento da igreja, assim que a igreja é arrebatada, e este é o grande evento, que é seguido de outros eventos, né? Este grande evento do arrebatamento da igreja será seguido de outros eventos extraordinários. E assim que a igreja é arrebatada, tem início este período chamado de tribulação. Entendeu, meu irmão, minha irmã? E haverá, neste período, a duras penas, pessoas que irão se converter. Duríssimas penas, com uma grande dificuldade, pessoas irão se converter. Judeus irão se converter. A duras penas, mas irão se converter. E ressuscitarão no final da tribulação. O que você vai ler em Apocalipse, capítulo 20, versículos 3 e 5. No momento do arrebatamento da igreja, os salvos mortos ressuscitarão e os salvos vivos serão arrebatados. No final da tribulação, os salvos no período tribulacional serão também ressurretos. Junto com os
salvos do Velho Testamento. Os salvos durante a tribulação serão ressuscitados juntamente com os salvos do Antigo Testamento. Isaías capítulo 26, versículo 19. Daniel capítulo 12, versículo 2. Isso quer dizer o quê? Os santos da tribulação e do Velho Testamento serão ressuscitados depois da segunda vinda de Cristo à Terra, no final da tribulação. Ninguém vai ficar sem ser ressuscitado, porque Cristo ressuscitou. Por causa disso que a data de ontem é tão importante. Não tem nada a ver com Páscoa. Querem fazer um comparativo que não existe. Porque, na verdade, aqueles que morreram no Senhor Deus, no Velho Testamento, serão também ressuscitados em Cristo. Olha a importância de Cristo. Serão ressurretos porque Cristo ressuscitou. E isto tudo, presta atenção, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos em Cristo instantes antes do arrebatamento da igreja, a ressurreição no final da tribulação dos salvos e a ressurreição dos salvos do Velho Testamento. Isto tudo faz parte da primeira ressurreição, da ressurreição para a vida. Todos eles farão parte deste processo, daqueles que vão receber a bem-aventurança eterna. Você pode ler um pouco sobre isso também, em João, capítulo 3, versículo 29. Né? Olha só, eu quero que você leia junto comigo, se você puder, claro. Mas eu gostaria muito que você lesse. João 3, 29. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Você vê que quando você está lendo a Bíblia, isso acontece na Bíblia em geral, acontece muito, por exemplo, no livro de Salmos, no livro dos Salmos, né? O escritor muitas vezes escreve como ele e muitas vezes é Deus. E olha aqui que interessante, aqui parece uma narrativa e no final já é o próprio Jesus falando. Aquele que tem a esposa é o esposo. A esposa, a noiva, é a igreja. Isso é discutível. O noivo é Jesus, o Cristo. E o amigo do noivo, de João 3, 29, são os salvos do Velho Testamento.
Quem são os salvos do Velho Testamento? São aqueles que morreram salvos de Adão até o Pentecostes, até a festa de Pentecostes, onde o Espírito Santo foi derramado. Então, aqueles que morreram de Adão até o Pentecostes são os salvos do Velho Testamento. Estes são os salvos do Velho Testamento. Olha aqui, que maravilha, como a data de ontem é extremamente importante. Não tem nada a ver com Páscoa, não tem nada a ver com comer peixe, né? Eu estive num determinado... Não tem nada a ver. Eu ia falar uma coisa que não tem nada a ver. Não tem a ver, mas eu não quero falar. Entende? Comer peixe não pode, comer carne não tem nada a ver, não tem ligação nenhuma. Ah, não pode comer carne por causa do sangue. Peixe não tem sangue? Não. Tem ou não? O Senhor nunca proibiu ninguém de comer peixe, comer carne. Não há esse tipo de proibição para nós. Isso é invencionismo. E vai haver a ressurreição para o juízo. Eu falei até agora a ressurreição para a vida eterna, que é aquela que eu quero estar, é aquela que eu quero que você esteja. Por causa disso que eu estou aqui no rádio, há 18 anos falando. No rádio não, né? Nós estamos sem o rádio aí, há um mês e pouco, mas tudo vai se acertar, eu creio. Mas estamos na internet, estamos nas mídias sociais, só não assiste quem não quer, ora. Ah, mas eu não sei como é que mexe nisso. Ora, pergunta para o seu filho, para a sua neta, manda deixar tudo ajeitadinho aí. Quem quer, vai atrás, ué. E vai existir a ressurreição para o juízo, que está lá em João, capítulo 5, versículo 29. Os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Fazer o bem e fazer o mal, você precisa entender que faz parte de uma tradução, às vezes, né? Um pouco dentro dos padrões da literatura da língua portuguesa da época que foi escrito, que foi traduzido, entendeu? Então, você vai ler aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículos 5, depois 11 ao 13, você vai ler sobre este assunto, né? Deixa eu achar aqui, pera só um pouquinho aí, que eu não creio. Sim, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Não, entenda bem.
Estas obras aqui, tais como as obras lá de Lucas, referem-se às obras para o reino de Deus. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Apocalipse 20, versículos 5, 11 ao 13. Esta ressurreição para a condenação, ela vai acontecer. Por quê? As pessoas que partem, morrem sem a salvação, elas já estão num período, numa época de sofrimento. Assim como aqueles que morreram salvos estão num período, numa época de alegria. Só que ambos ainda não têm o seu corpo. Sofrem na alma e no espírito. Se alegram na alma e no espírito. Só que o homem é composto de espírito, alma e corpo. Então está faltando o corpo. Tanto para a alegria como para o sofrimento. Então aqueles que morreram sem a salvação, o sujeito morreu, estou sendo assim, estou buscando exemplificar. O sujeito morreu ontem, não morreu salvo, ele já está em sofrimento. E entenda bem uma coisa, os mortos não tem tempo para eles, não existe um tempo. O tempo existe para nós, para eles não. Porque, entenda, isso às vezes é meio complicado para as pessoas entenderem. As pessoas, não, mas a pessoa morreu há 1000 anos atrás e está sofrendo há 1000 anos, o outro vai morrer e vai sofrer. Não existe tempo. O sujeito que está morto lá há 300 anos, ele não sabe que passaram-se 300 anos terrenos, porque para ele não tem tempo. O tempo é marcado pelo giro da Terra em torno do Sol. Não tem isso. Para ele não sabe se é um dia, 1 milhão de dias. Então, a ressurreição para aqueles que já estão em sofrimento, sofrerem eternamente, completos, espírito, alma e corpo, porque todos, tanto aqueles que estão no céu como os que estão no sofrimento, não têm o corpo. O corpo vai receber quando? Os salvos no arrebatamento da igreja e na ressurreição dos justos, momentos antes do arrebatamento. Aqueles que vão para o juízo final, que já estão em sofrimento, vão receber o seu corpo para o sofrimento no final do milênio. Arrebatamento, 7 anos de tribulação, batalha do Armagedon, início do milênio, 1000 anos terrenos, 1000 anos marcados aqui na Terra. No final deste milênio, é completa a primeira ressurreição. Porque os mortos que morrerem no milênio também receberão seu corpo. Estarão completos também. Mas os mortos que não morrerem salvos vão receber no final do milênio. E isto está escrito no Apocalipse, escrito por João, Apocalipse 25. Mas os outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se acabaram.
não reviveram, perdão, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Então, esta ressurreição para o juízo será, na verdade, no final do milênio. Aí aqueles que morreram sem Cristo vão ressuscitar. Vão receber os seus corpos para estarem completos, espírito, alma e corpo, para o sofrimento eterno. Os ímpios, os incrédulos, do começo da história da humanidade até o fim dos tempos. Quem são eles? São todos aqueles que não participaram da primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição, ela vai até o final do milênio. E aí já responde um monte de perguntas que você ia fazer. Aí quem morrer no milênio? Vai fazer parte da primeira ressurreição. Nenhum sequer vai escapar. Pode ter cometido a atrocidade perfeita aqui na Terra. Ninguém descobriu, ninguém sabe. Deus o sabe. São aqueles que irão receber a ressurreição do juízo ou a condenação eterna. São aqueles que, segundo a carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, apontam como os banidos da face do Senhor. O sujeito enganou todo mundo aqui, né? Roubou, enricou, em coluna social, revista, jornais, televisão, enganou todo mundo. Morreu rico, deixou herança. Deus o sabe quem são. Quando você pede justiça, quando você ouve as pessoas falando da justiça de Deus, essa daqui. A justiça de Deus tanto é para o bem, para os salvos, como a justiça de Deus também é para os incrédulos. A justiça de Deus, na verdade, o sujeito ser preso não é a justiça de Deus. Um crime ser descoberto, ser desvendado, a pessoa ser presa, cumprir lá um pouquinho da pena, daqui a pouco... Isso não é justiça de Deus. Se engana quem acha que é justiça de Deus, porque a justiça de Deus vai ser feita aqui, na segunda ressurreição. Na primeira ressurreição, já há justiça de Deus, dizendo assim, esses são ressurretos para a vida eterna. E na segunda ressurreição, serão aqueles que viveram uma vida fora da presença de Deus. E aqui são banidos eternamente da face do Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Não é o tempo que determina quem participa da segunda ressurreição, mas é a vida que o ressurreto levou. Entendeu? Não é o tempo, é a vida que a pessoa leva. As pessoas às vezes se perdem. Buscam outras coisas, objetivam na vida outras coisas, que para elas passam a ser mais importantes naquele momento. Olha, ninguém está dizendo que você não pode se divertir, não é isso. Ninguém está dizendo que você não possa trabalhar para ter aí uma boa vida. Não, não é isso. Ninguém está dizendo isso. Ninguém está dizendo isso.
nós estamos dizendo que tudo isso não pode ser a coisa principal do seu caminho, da sua vida. Você pode trabalhar, prosperar, ou não, mas isso não pode ser a sua vida. Você tem que ter em mente que a justiça de Deus foi feita em Jesus Cristo, e a partir daí, tudo o que acontece com as pessoas é fundamentado em Cristo. Ou a primeira ressurreição, ou a ressurreição para a condenação, ela é fundamentada em Jesus Cristo. Porque a justiça de Deus foi feita em Cristo. Qual que é a dificuldade aí, irmão? Qual é a dificuldade? Se não dá para entender isso, então você não entendeu nada que eu falei. A justiça de Deus foi feita em Cristo. Os que estão em Cristo são salvos. Não é isso? Porque a justiça de Deus foi feita em Cristo. Os que não estão em Cristo estão condenados, ora. Qual que é a dificuldade? 1 mais 1, 2. Se eu inverter esse 1 e colocar para cá, vai ter que ser do 2 do mesmo jeito. A ordem dos fatores não altera o produto. Isso é matemática. Não posso fazer nada. Por que é chamada também a segunda morte? Né? Por que é chamada a segunda morte? A morte daquele, a ressurreição daqueles que vão para o sofrimento eterno. Porque o sujeito já morreu. Ele já passou pela morte física. E agora ele vai passar pela segunda morte, que é a separação eterna de Cristo, em quem foi feita a justiça de Deus. A justiça de Deus foi feita ali na cruz do Calvário. Eu vivo falando, né? Quando você lê uma parte da Bíblia, não esquece que você já leu outra, não esquece do que você já leu, e não esquece que você vai ler coisas ainda. Cristo é o Cordeiro Santo de Deus. Então a segunda morte, que é a morte para a condenação eterna, meu irmão, minha irmã em Cristo, ela não é o aniquilamento da alma, do espírito das pessoas. Ela é a separação eterna destas pessoas de Deus. Hoje nós vemos pessoas separadas de Deus aqui na terra, né? Quanta maldade! E veja bem, essas pessoas estão separadas de Deus em tese, porque elas podem a qualquer instante, na prática, voltar para Deus. E mesmo assim, em tese, a gente vê quanta maldade existe. Imagina quando esta pessoa estiver na prática separada de Deus. E estarão num lugar junto com outras pessoas nas mesmas condições que elas estão, junto com o pai de todas elas, que foi aquele primeiro que se separou de Deus, a saber, Satã. Ah, mas será que essa gente não vai morrer, não vai simplesmente desaparecer? Não, não vai morrer e não vai simplesmente desaparecer. Essa segunda morte, né, daqueles que serão condenados, a segunda ressurreição, que é a ressurreição para a condenação, não vão desaparecer, porque a Bíblia nos diz isso. Se você ler, você vai ver que o anticristo e o falso profeta ainda estarão lá no lago de fogo,
para onde serão mandados os incrédulos, e eles existem de forma pessoal. Então não há aniquilamento, não. Aí morre, acaba, some, desaparece. Não! Não se engane. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, nos dá uma ideia terrena do que é o inferno. E de dia e de noite. É claro que no inferno vai ter dia e noite. Mas nos dá a ideia terrena para dizer sempre, toda hora, constantemente, serão atormentados para todo sempre. Então a pessoa lê aqui de dia e de noite e fala, você falou que a terra, não sei o que. Não, nos dá a ideia terrena, para a gente entender. Você já pensou uma pessoa ser atormentada de dia e de noite, quer dizer, 24 horas por dia, num local que não existe dia e noite, não existe tempo? Isso quer dizer o que então? É um tormento constante. E é isso que Jesus veio para nos livrar. Por causa disso, da ressurreição dele no domingo, no primeiro dia da semana. Não tem nada a ver com a igreja católica, esse negócio de primeiro dia da semana, isso tudo é bobagem de quem quer inventar coisa. Cristo ressuscitou no primeiro dia, morreu de quarta para quinta, iniciando a quinta-feira. Ele ressuscitou no domingo, 3 dias e 3 noites no seio da terra, para que a gente possa ressuscitar também, ou ser arrebatado, que é uma espécie de ressurreição. Agora a opção é nossa, né, meu irmão, minha irmã? A gente que opta em ser salvo ou ser condenado. Não é Deus que condena, é opção nossa, viu? Amado Deus, poderoso, santo Pai, nós queremos aqui agradecer, glorificar o Senhor. Ô Senhor, graças nós te damos mais uma vez, Senhor, por todo este ensino que o Senhor colocou à nossa disposição hoje, por esse chacoalhão que o Senhor nos dá, pela tua graça, compaixão e misericórdia para com as nossas vidas terrenas, e que vai gerar em nós a vida eterna. O tipo de vida eterna que nós vamos ter passa pela vida que nós temos aqui na terra. Obrigado, Senhor. Do fundo do nosso coração, nós agradecemos o Senhor com ações de graças e com louvor ao Senhor pela tua compaixão e pela tua misericórdia e bondade. Fica conosco. Livra-nos, ó Deus querido, do mal, de toda a forma do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.